Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma análise da noite do Bitcoin e também análise das altcoins que vocês pediram. Ontem, excepcionalmente, não consegui gravar porque eu fiquei sem internet, então, para descontar, hoje eu vou analisar os pedidos de ontem e também alguns pedidos que eu tive hoje, tá bom? E por último, eu faço análise do Bitcoin, como de costume. Então, se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise do Bitcoin e outras criptomoedas aqui. Hoje eu começo com a dominância do Bitcoin. Por quê? A dominância do Bitcoin vem aumentando. Isso é sinal que as pessoas estão saindo de alts e entrando no Bitcoin. Para o mercado, é uma boa, porque significa que o Bitcoin está com força para conseguir romper as resistências importantes e, quem sabe, retomar uma tendência de alta. Por outro lado, é ruim para as altcoins, pois, se vocês não perceberam, ou se já perceberam, muitas altcoins hoje não estão acompanhando a subida do Bitcoin. Então pode ser um momento único do Bitcoin para uma subida mais forte, enquanto as altcoins ficam laterais ou caem um pouquinho, tá bom? Então, essa é a explicação para o não acompanhamento das altcoins na subida do Bitcoin. E vamos aqui para a primeira. Só para deixar registrado, a dominância do Bitcoin está agora em 43,77%. Estava anteriormente em 43,14%. Subiu bastante hoje. Vamos para a primeira, então, que é a ADA. A ADA, eu analiso esse gráfico aqui. Gráfico de 1 hora. A ADA está no momento decisivo aqui. Não acompanhou o Bitcoin e por isso está sofrendo a resistência aqui. Da parte de gráfico em torno do 0,4612. Ela está sendo negociada agora a 0,4581. E além da resistência de linha de gráfico, temos a resistência das médias móveis de 200 e 233. Então, realmente não está fácil. Ontem ela tentou romper aqui, não conseguiu, e aí veio muito mais abaixo. E hoje voltou a subir, acompanhando parcialmente a subida do Bitcoin e com grande volume comprador. Até agora, tudo ok para a ADA, porém, se ela não conseguir romper aqui essa resistência, fatalmente ela buscará o fundo, que ela está numa leve tendência de alta. Eu digo leve, é porque uma linha quase que horizontal de tendência de alta que a gente pode traçar assim, ó. Tá vendo? Com pouca inclinação para cima, e ela está fazendo de suporte essa região, dando vários toques. Então, se não conseguir, possivelmente ela vem buscar o fundo aqui para tocar na linha, que está em torno do 0,4459. Caso perca essa região, começa a ficar muito feio, pois ela estará fazendo fundos mais baixos que os anteriores e pode vir buscar o movimento aqui, ó, do 0,4360, seria o suporte do movimento, né? É o suporte principal aqui da ADA de todo esse movimento de queda. Então ficaria muito feia. Mas vamos ver o gráfico de 4 horas, se temos algum insight. Gráfico de 4 horas, fica bem claro a agulhada que ela está deixando para cima. Ainda faltam mais de 3 horas para o fechamento, tá? Mas se fechasse assim, indicaria uma clara rejeição na região de resistência. Está bem feio. Além do que, tivemos aí 4 candles vendedores com grande volume anterior. Tá? Está tentando uma recuperação, fez um padrão aqui de engolfo de alta e precisa ser confirmado neste candle atual. Então, se fechar acima da resistência do 0,4612, show! A ADA continua demonstrando força para uma recuperação. Se fechar abaixo, certamente mais queda. Primeiro suporte é a linha de tendência de alta dela, tá bom? Vamos para a próxima. CHZ. Chiles. Vamos colocar o gráfico de 1 hora. Chiles está sendo negociada agora a 0,1001. Não acompanhou também o Bitcoin.
subiu menos do que o Bitcoin, porque não conseguiu romper o topo que ela deixou ontem, aqui em 0,1032. Está brigando numa região aqui de resistência, que é do 0,0999. Está batendo a 0,100999. Está brigando para ficar acima. Tá? Um movimento aqui que vem crescendo o volume, então acho positivo. Tá? Mas tem as médias móveis de 200 e 233 aqui também, que gera uma resistência. E ela já deixou, inclusive, duas agulhadas para cima. Também não está bacana. Se recuar, pode muito bem voltar para o suporte do 0,0974. Além disso, está também com uma leve linha de tendência de alta. Eu posso traçar assim. Que o fundo, se ela voltar em linha reta, ficaria mais ou menos próximo do suporte aqui do 0,0974, tá? Então, caso não consiga, ó, agora já está diminuindo aqui o candle, virando um candle vendedor. Então, se fechar assim do jeito que está agora, o candle de 1 hora, que ainda faltam 10 minutos, mau sinal, topo duplo aqui nessa região com rejeição. Certo? Olhando o gráfico de 4 horas, continua também igual a ADA, um movimento indefinido, não consegue fazer topos mais altos, né? Apesar da continuidade dos fundos mais altos, mas está sendo rejeitada também nessa região de resistência. Por fim, o gráfico diário, vamos ver. Gráfico diário. Ontem fez um grande candle comprador, hoje está fazendo um candle vendedor que já está chegando na metade do candle anterior. Isso é um mau sinal. Então, até o fechamento, ela tem que subir um pouco, de preferência romper o topo do corpo do candle de ontem, que está na região do 0,1019. E aí seria um bom sinal. Caso feche assim do jeito que está agora, ou mais para baixo, mau sinal. Pode ter mais queda para Chiles nos próximos dias, que o padrão aqui está bem feio do gráfico diário. Vamos para a próxima. É a Dodô. Dodô, vou colocar o gráfico de 1 hora. Dodô já está um pouco diferente, né? Ela havia se recuperado muito bem nos últimos dias. Está sendo negociada agora a 0,1232, tá muito bem, acima das médias móveis de 200 e 233, bom sinal no gráfico de 1 hora. Grande volume comprador, também bom sinal. Deixando um grande pavio aqui para cima, e faltam 8 minutos ainda para o fechamento, já não é tão bom. Porém, com a sequência que ela vem aqui de candles compradores, tudo indica que ela pode ficar um pouco lateral nessa região, em torno aqui do ponto de controle, que seria em 0,1223, tá? Para pegar impulso e continuar sua subida, já que está acima das médias móveis. Então a gente pode esperar, para a gente ficar mais animado e otimista, ela romper aqui o topo em 0,1286. Seria um bom sinal. A linha de tendência de alta dela está bem mais forte. Se a gente traçar aqui dessa forma, um pouco mais inclinada para cima do que a ADA e do que a Chiles. Muito bom. Tá? E o fundo da linha seria mais ou menos na região de suporte aqui dela. Vamos colocar em torno do 0,1201. Tá? Para ela tocar aqui na linha de tendência de alta e continuar subindo. Seria muito bom este movimento. Gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas, a gente repara o movimento em ondas, né? Inclusive com grande correção que teve, porém fez um padrão de reversão de tendência aqui também, que é o engolfo de alta. Está sendo confirmado por mais um candle, né? Precisamos aguardar também até as 21 horas para confirmação. Candle fechando positivo aqui para cima,
Bom sinal que ela pode dar a continuidade dessa pernada de alta e caminhar rumo à resistência aqui do 0,1377. E reparem que no gráfico de 4 horas, as médias móveis servem como resistência para a gente identificar até onde o movimento pode ir. E coincide com essa linha que eu falei do 0,1377. Então aqui não será fácil esse rompimento. Por fim, o gráfico diário. Gráfico diário também nada bonito, fazendo um candle já com o fundo praticamente igual ao candle de ontem. Não está bacana. Se fechar dessa forma, indica continuidade de queda para os próximos dias, tá? Bem feio aqui, apesar a parte positiva que tem agulhada para baixo que foi deixada. Então, fica nítido que o suporte do 0,1203 precisa funcionar muito bem, porque ela não fechou abaixo nenhum candle deste suporte nos últimos 3 dias, tá? Então, temos um suporte muito bom aqui para ela. Vamos para a próxima. É iCash, cheque. Cheque, gráfico de 1 hora. Cheque já está bem mais bonita, né? Bem acima das médias móveis de 200 e 233, bem acima do suporte do 0, aí vem 4 zeros, 39,54, está sendo negociado agora a 0,4116. Deixou uma grande agulhada aqui para cima até 0,4354, está fazendo um movimento nas últimas horas bem lateral. Sinal aqui, continuidade do movimento para cima, tá? Porque ele fez esse grande candle e olha o tamanho do volume. Volume gigante, deixa eu ver. A última vez que ele fez esse volume foi no dia 24 de junho, que era um topo. Lá quando bateu em 0,4859, tá? Então, um bom sinal aqui esse volume. Então, tudo indica que mesmo com um recuo, esse suporte aqui de 0,3954 seja fundamental, porque foi acima dessa região que houve esse interesse comprador. Gráfico de 4 horas demonstra também o grande volume, né? Com o candle que veio depois e está sofrendo resistência no 4 horas nas médias móveis, olha só. Por isso a grande agulhada aqui para cima. Então, mesmo que ele continue o movimento, essa região aqui acima, em 0,4201, está demonstrando ser uma grande resistência, porque olha o tamanho da agulhada que ele deixou no 4 horas. Gigante, né? Foi até lá em cima e voltou, deixando um grande pavio. Mas mesmo assim o gráfico está bonito. Se a gente reparar aqui a tendência de alta que ele segue, e aí eu vou utilizar 1 hora novamente, para comparar com as demais. Olha só isso, uma linha de tendência de alta bem mais inclinada para cima. Ó. Ficaria mais ou menos assim, ó. E o fundo da linha de tendência de alta está bem abaixo aqui, ó. Olha só, perto das médias móveis em 0,3848. Eu não acredito que ele volte para tocar, não. No máximo, o suporte do 0,3954. Por fim, gráfico diário. Gráfico diário bem bonito, né? Já é o quarto candle seguido comprador. O de hoje, inclusive, com grande volume comprador. Sinal aqui de uma continuidade de alta para os próximos dias. Está desenhado praticamente aqui o padrão W, olha só. Para subir assim. E aqui pelo gráfico diário a gente vê o ponto de controle bem aqui na região de 0,4757. Então aqui seria o rompimento para a gente acreditar numa pernada de alta maior, que inclusive seria bom que rompesse os topos acima em torno do 0,5926. Mas o padrão de gráfico diário dele está bem bonito, tá? Já antecipando o que eu vinha falando para outras altcoins. Esse padrão aqui W está quase que formado no caso da cheque. Vamos para a próxima. GMT. GMT Token.
Vamos lá, gráfico de 1 hora. GMT está sendo negociado agora a 0,93722, fazendo um padrão bonito aqui numa hora. Veio, rompeu as médias móveis, rompeu também com isso uma resistência do 0,85612. Após romper as médias móveis, fez um padrão aqui de pullback, que é um padrão de continuação de alta. E precisa agora, para a gente continuar acreditando, romper o topo que deixou em torno do 0,98793, tá? Tá bem bonito aqui o padrão da GMT, acima das médias móveis, rompeu resistência importante. Está bem bacana. No geral, sensacional, viu? Com grandes volumes também, desde o dia 4, né? Desde ontem, às 18 horas, começou o grande volume dele aqui e continua nessa pegada. Eu estou vendo o mercado assim, bem bonito. A minha conclusão está sendo que, primeiro, as altcoins formaram o fundo. Eu já vinha falando há 3 semanas atrás, quando começou a formar, que na minha opinião era um fundo. E agora o Bitcoin está formando o seu fundo. Essa é a minha opinião, tá? O Bitcoin veio formar o fundo agora com a última queda. E por isso que demorou para subir, ficou o fim de semana lateral. Mas tudo isso faz parte de uma consolidação de fundo que não é um movimento rápido, é um movimento demorado mesmo, tá? Então, por enquanto, o Bitcoin está consolidando e, na minha opinião, as altcoins já consolidaram há algum tempo. Por isso que estão bem acima dos fundos aqui que elas tinham. No caso aqui da GMT, olha só o fundo dela aqui em 0,57423. Isso eu vinha falando mais ou menos, quer ver, quando começou a formar o padrão de W foi aqui, mais ou menos do dia 15 de junho, tá? Eu vinha falando sobre o fundo das altcoins. E a maioria delas hoje está bem acima do que foi o fundo mesmo. Mesmo depois, com a queda do Bitcoin, elas não voltaram nem perto do fundo que fizeram. Gráfico de 4 horas da GMT. Gráfico de 4 horas aqui, olha só, o candle que ela fechou agora às 17 horas. Sensacional, ela estava formando um padrão de reversão de uma tendência para baixo, revirou novamente, então talvez fique num padrão lateral, andando acima das médias móveis de 200 e 233, que no 4 horas também ela já está acima, é um ótimo sinal. Então, percebe-se com as médias móveis aqui. E o suporte, que é o que vai funcionar. Suporte em 0,85612. E por fim, olhando o gráfico diário. Candle hoje com volume um pouco acima da média. O volume não está essas coisas no gráfico diário. Porém, aqui no dia 3 de julho, né, antes de ontem, indicou um padrão de reversão no gráfico diário, padrão de reversão de tendência, encerrando a fase de correção, que foi aqui um doji, padrão agulhada para cima, agulhada para baixo e um pequeno corpinho, que foi confirmado pelo candle de ontem, que superou inclusive os topos dos candles anteriores. Até o dia 29 de junho ele superou o topo. Então muito bom aqui o padrão bonito. É o que eu venho falando de ondas, né? Então, se a gente pegar aqui este movimento, isso serve para as outras altas, tá? Algumas corrigiram mais, outras menos. Foi o caso da GMT. Mas aqui, ó, base, onda 1, onda corretiva 2 e onda impulsiva 3, que a gente sabe que é sempre muito mais extensa. Eu já venho falando há dias também sobre esse movimento de ondas que eu vejo que está sendo formado nas altcoins e também no Bitcoin. Vamos para a próxima. SLP. SLP, vamos para o gráfico de 1 hora. SLP numa hora, a gente percebe que a recuperação foi mais baixa, né? Não acompanhou tanto a subida do Bitcoin hoje.
porém conseguiu romper uma resistência importante aqui do 0,00381, está sendo negociada agora a 0,00382, que dá a entender nas últimas horas uma linha de tendência de alta um pouco mais avançada que as demais, bem mais inclinada para cima, tá? Caso ele perca esse suporte, eu acredito que não, está aqui com força querendo brigar, os últimos candles com grande volume comprador, eu acredito mais um rompimento das médias móveis do que reverter. Média móvel de 233 está em torno do 0,00388 e ela está acima da média móvel de 200. Está brigando nessa região que coincide com suporte. Então, acredito mais em uma subida para tentar romper a média móvel de 233 e, com isso, romper o topo anterior, que está em torno do 0,00394. Tá? Mais para baixo, só para informação, caso seja rejeitada aqui e volte, se fosse linha reta, o suporte será a linha de tendência aqui em torno de 0,00373. Olhando o gráfico diário não está tão bonito assim, apesar da forte agulhada que deixou para baixo. Está um pouquinho acima da metade do candle de ontem. Seria o ideal fechar um pouco mais acima, tá? Então, se fechar pelo menos assim, acima desse suporte, eu já vejo como positivo pela agulhada forte que deixou para baixo. Que indica a agulhada, sempre indica que ela desceu até aqui, mas houve uma força compradora tão grande que fez que o preço subisse rapidamente. Então, estamos aqui, ó, se a gente acompanhar a linha que eu tracei, faz total sentido aqui nas agulhadas do gráfico diário. Tá? Então está um padrão bacana, mas que até o fechamento deveria melhorar. Tá? Pelo menos os topos aqui, ó, em torno do 0,00385, seria bom a SLP fechar acima. Vamos para a próxima. Waves. Waves, gráfico de 1 hora. Waves está sendo negociado agora a 5,34. Está acima do seu suporte aqui de 5,15. Muito bom. Deixa até mais grosso aqui. Padrão aqui fazendo um padrão de continuidade de alta. Já rompeu a média móvel de 200. Está se encaminhando a média móvel de 233. Seria ideal que rompesse. Está em torno dos 5,41 para a gente ver uma pernada mais forte de alta da Waves. Olhando a linha de tendência também, vem com uma linha de tendência mais forte, ou seja, bem mais vertical. Está bacana, chegou em um momento aqui perder, mas se recuperou bem. E o fundo dessa linha de tendência, caso recue, está bem em cima do suporte dos 5,15, tá? É muito importante andar acima para não fazer fundos mais baixos que os anteriores e dar continuidade em ondas, que todo o mercado está bem volátil, né? Você vê, deu uma subida aqui, aí volta tudo de novo, e aí sobe de novo forte. O mercado está interessante, dia de ontem e de hoje, né? Mas eu vejo aqui como positivo, o padrão que ela vem fazendo aqui é um padrão de continuidade de alta. Então, bem possível que ela venha romper as médias móveis e o topo deixado em torno de 5,54. Aí seria um bom sinal, um ponto importante aqui de rompimento. Olhando o gráfico diário, o padrão que ela vem fazendo também com uma grande agulhada para baixo, bom sinal, está praticamente na metade do candle anterior. Então o ideal seria que ela fechasse às 21 horas aqui em torno de 5,41, eu ficaria mais otimista, tá? Um padrão assim abaixo da metade do candle anterior, a gente chama de padrão de perfuração, que é ele avançou, não conseguiu chegar ao fundo, mas avançou mais que a metade. E quando acontece isso, o outro dia também é de queda
até que rompa o fundo anterior, que no caso da Waves aqui está bem no suporte de 5,15. Então, por isso a importância desse suporte aqui para segurar o movimento. Vamos para a próxima. XLM. XLM, vou colocar o gráfico de 1 hora. XLM já não teve uma alta tão forte, uma recuperação tão forte. Está sendo negociado agora a 0,1086. Está acima do suporte do 0,1067, bom sinal. Porém, não está nem perto aqui. Está querendo chegar perto, mas ainda nem encostou nas médias móveis. A de 200 está aqui em 0,1102 e a de 233 que era preciso romper aqui em 0,1124. Fez uma continuidade aqui de candles compradores, porém com volume só um pouco acima da média no último. O restante aqui subiu sem grande volume. Essa é a minha preocupação para XLM, tá? Não está bonito, não. Então, o suporte aqui do 0,1067 será essencial. E se perder o fundo que ela fez aqui em 0,1051, mais ou menos, coisa fica feia. Pois como ela não conseguiu um topo mais alto que o anterior, entrará num padrão de baixa. Que eu posso traçar até o canal aqui, ó, já. Seria aqui, ó, ligando os topos e descendo para o fundo. Ela poderia entrar aqui numa tendência de baixa, um canal descendente, até que ela rompa, que saia dele, né? Então, se fosse em linha reta, esse canal aqui, o fundo, está em 0,1033 e para romper, precisa romper o topo que ela deixou anterior aqui, ó, em torno de 0,1100. Esse seria um bom sinal, tá? Mas esse movimento aqui pode demorar dias, caso ela comece a buscar o fundo, que é o candle que ela está fazendo agora, candle de queda, tá? E já inclusive rompeu o fundo do candle anterior, que foi um candle com grande volume, porém pequenininho. Por isso que eu falei que ela não está acompanhando a subida do Bitcoin. E um candle com grande volume, porém pequeno, significa que os touros, ou seja, a força compradora, mesmo com grande volume, não conseguiu levar o preço tão acima. E os touros conseguiram vender, a força vendedora, conseguiram vender e fazer que o mercado baixe. É o que está sendo demonstrado neste candle agora, que está bem feio aqui o padrão, tá? XLM não está bonita. Vamos ver o gráfico de um dia. Um dia também muito feio, gráfico diário. Olha só, está fazendo um padrão agora de engolfo de baixa, o que significa, ontem fez um candle comprador, hoje está fazendo um candle vendedor que já superou o fundo dos candles anteriores. Se a XLM fechar dessa forma, mais queda para os próximos dias, não duvido nada que ela perca o suporte do 0,1067 e pode vir abaixo aqui nas agulhadas que ela deixou, até então só agulhada, na região de 0,1001. Está bem feio aqui o padrão da XLM no gráfico diário. Topos, não conseguiu fazer um topo mais alto, né, que o anterior, e os fundos já mais baixos que os anteriores. Está bem feio. Para a gente acreditar numa recuperação, caso até as 21 horas ela feche acima de pelo menos 0,1112, bom sinal, tá bom? Vamos para a próxima, que é a Sol. Sol, vamos para o gráfico de 1 hora. Sol está sendo negociado agora a 35,50. Fez um padrão de recuperação muito bom, com grande volume comprador. Volume que chama atenção aqui, tá? Só que deixou uma agulhada aqui para cima em 36,49 e não conseguiu romper o topo anterior do 0,3701. Parte positiva é que ela está acima das médias móveis, que está aqui
no meio de um suporte que ela tem em 34,78. Então aqui vai servir de um suporte, porque as médias móveis que estão abaixo e o suporte de gráfico em 34,78. Então ela pode brigar um pouquinho aqui nessa região, fazer aqui, como ela deu uma boa esticada, fazer um pullback. Seria este movimento de vir, encostar e quem sabe perder um pouquinho desse suporte dos 34,78 e voltar a subir. Inclusive, formaria assim um padrão de ombro, cabeça, ombro invertido, que seria um excelente sinal. E aí, por curiosidade, eu vou fazer uma projeção, pois como eu enxerguei já esse padrão, vamos lá. Se confirmar, seria ótimo, né? Porque a sol tá bonita mesmo. Então, ficaria aqui, ó, pegando até a base, jogando para um rompimento, ficaria mais ou menos aqui, ó, em 38,74, bem próximo da resistência de 39,17. Tá? Seria um padrão bem bacana, só que ainda precisa confirmar, né? Precisa cair, bater lá um pouquinho abaixo do suporte, começar a subir de novo. Quem sabe só para amanhã essa movimentação. Não vejo a possibilidade de perder aqui não, esse suporte muito forte. Tem a média de 200 que está um pouquinho abaixo, em 34 e 32, que deve servir de suporte, tá? Eu não vejo possibilidade de uma queda forte para sol. Vamos para o gráfico diário dela. No gráfico diário, ó, reparem agora como está bonito em relação às últimas que eu mostrei. Um grande pavio para baixo e ela está bem acima da metade do candle de ontem, que também foi um candle bem bonito. Então é bem provável, pela força dela, que ela feche bem mais acima, inclusive. O ideal seria que fechasse acima do topo do candle de ontem, 36,96, mas fechando onde está agora, ou um pouco mais acima, aqui tem um topo do dia 29 de junho, aqui ó, esse topinho em torno de 36,12, já estaria sensacional, tá? Um padrão para continuidade de alta, porque esse grande pavio aqui e para cima da metade do candle anterior indica a força compradora que teve no dia de hoje, que certamente não vai deixar o preço cair. Vamos para mais uma, que é a HNT. HNT, gráfico de 1 hora. HNT é outra que não conseguiu acompanhar totalmente a subida hoje do Bitcoin, né? Demonstrou aqui volume acima da média, mas sem grande volume. Está agora sendo negociada a 9,23, brigando aqui numa região que ela tinha conquistado como suporte. Vou deixar até de verde. E ela está sendo negociada a 9,23 e o suporte é 9,23. Cravado os dois. Pela pernada aqui de alta, a gente pode traçar até uma Fibonacci. Está me chamando a atenção aqui. HNT. Ela pode corrigir muito bem. Aqui embaixo em 9,16, tá? Seria um ponto aí, a Amanda me perguntou qual seria um ponto de entrada. Então, primeiro aqui, ó, para arriscar em 0,618 de Fibonacci em 9,16. Se quiser esperar um pouco mais, até 0,786, seria em 9,08, tá? Seriam os pontos ideais. Por que eu digo isso? Porque ela deixou uma grande agulhada para cima, com candle vendedor com um volume gigante superando o volume dos candles compradores. Está fazendo agora o segundo candle vendedor bem forte também. Ainda não perdeu o fundo do candle comprador anterior, porque está bem nesse suporte dos 9,23. Então ela pode sim corrigir até essas regiões que eu mostrei e voltar a subir. Como também, se a coisa não ficar tão bonita, se perder o fundo aqui, ó, que seria o suporte de entrada, né? Caso entre um pouco mais acima, aqui seria a região de stop,
ela deixou um fundo aqui em 8,98. E aí ficaria feio. Ela poderia atingir aqui 8,87, que é o fundo dela. O fundo deste movimento todo aqui que ela fez. Então, não está tão bacana não a HNT, tá? Não conseguiu fazer topo mais alto que o anterior. Chegou perto da média móvel de 200, deixou a agulhada para cima. E vamos ver o gráfico diário. Gráfico diário bem feio também, né? Já perdendo metade do candle de ontem. Deixando também uma agulhada, é verdade, mas já está bem para baixo. Ó. Perdeu agora os 9,23, está em 9,22. E o fundo do candle de ontem está aqui, ó, em 9,17. Por isso que é uma região, eu falei 9,16 lá na correção, né? Vai ser uma região importante. 9,16, 9,17 aqui, tá? Caso feche abaixo disso, mau sinal, pode vir queda. E aí sim ela buscar o suporte mais embaixo de 8,87. Estava recuperando bonito, né? Vamos ver como fica o fechamento. O fechamento também vai nos dizer muita coisa. Com um dia volátil desse, vou te falar um negócio. É difícil análise técnica. Não tem análise que segure. Quando você vê um padrão aqui de reversão, que é o caso da HNT aqui do dia 2 de julho, e aí se acredita, porque veio um candle seguinte comprador, e vem mais um candle mais forte, aí você fala, opa, agora vai. Já fez aqui uma conchinha aqui no fundo, e agora só vai subir, e vem um movimento volátil desse, tá? Mas, agora falando do fundo, enquanto ela estiver acima de 8,87, também está bom, mesmo que caia um pouco mais amanhã, se fechar feio assim, né? Até o 8,87 está bom aqui o movimento. Então, caso queira esperar um pouco mais para ver como resolve esse gráfico diário, um ponto de entrada bom seria 8,87, que ela deixou já 1, 2, 3 agulhadas nessa região nos últimos dias. Vamos para a próxima. Próxima e última antes do Bitcoin, né? Vamos aqui para Sushi. Sushi negociada agora em 1083, ou seja, 1.083, né? Se fosse 1083 seria ótimo, né? Mas é 1.083. Está num padrão bem bonito aqui, acompanhou o Bitcoin, rompeu as médias móveis de 200 e 233 no gráfico de 1 hora. O volume não chama tanto atenção, volume acima da média, ok, mas um pouquinho só, não tem tanto volume assim. Mas enfim, conseguiu romper as médias móveis, bom sinal, né? Tanto é que o fundo, aqui para tocar na média móvel de novo, está em torno de 1.061. E aí eu quero colocar aqui no gráfico de 4 horas para acharmos os suportes. Então vamos lá. Suporte aqui, claro que era uma resistência, está aqui nessa faixa de 1.045. Então, com este movimento que ela fez de alta, que inclusive acompanhou o movimento do Bitcoin, ela pode muito bem fazer um pullback nessa região aqui de 1.045, vir até um pouquinho mais abaixo, porque ela deixou uma agulhada aqui em torno de 1.021 e subir dessa forma, tá? Para romper o topo anterior em torno de 1.128. Então, seria bacana um movimento desse na Sushi. Vamos para o gráfico diário. Gráfico diário, olha só como está bem mais bonito mesmo, né? Candle forte, comprador de ontem, com volume na média. Hoje um candle vendedor, porém com um corpo bem pequenininho. Só está praticamente no topo do candle de ontem. Então, fechando do jeito que está agora, já estaria muito bom o padrão da Sushi, indicando continuidade da tendência de alta. Já fez um fundo bem mais definido aqui, né? Já segundo dia recuperando, ultrapassando fundos desde o dia 29. Fez uma conchinha aqui para cima, né? Então tá bonito aqui a Sushi, viu? Gostei.
Então, o suporte aqui a priori aqui do 1.045 deve funcionar muito bem. Isso se ela voltar nessa região, tá? Porque está demonstrando um padrão gráfico aqui muito bonito, tá? Gostei. Fazendo um fundo aqui, ó, o diário também já está ficando claro. O W, né? De vir aqui, ó, já fez o movimento, já fez o segundo fundo e agora na metade do caminho aqui para formar o W. Seria um padrão bem otimista aqui para compor esse fundo. Vamos ver os próximos dias se dá sequência nessa alta mesmo. Agora vamos para o Bitcoin. Bitcoin com grandes emoções, né? Vamos lá, gráfico de 1 hora. Aí que eu já não gostei tanto, né? Eu estava fazendo análise das outras sem ver o Bitcoin. Ele tentou romper aqui, ó, deu uma agulhada em 20.727, que era o rompimento do padrão de triângulo assimétrico. Se vocês viram o vídeo da manhã que eu fiz, vou colocar no 4 horas, temos um padrão de triângulo simétrico. O que é o triângulo simétrico? O topo normalmente vai baixando, é uma linha descendente, porém o fundo é uma linha ascendente. E o padrão simétrico, ele não tem uma pré-definição de onde vai romper. Eu falei no vídeo da manhã, ele é um padrão neutro. Então ele pode romper para cima ou como pode romper para baixo. E a gente tem que ficar acompanhando. Até agora há pouco estava tudo certo, o rompimento para cima. Porém, como a gente percebeu, no gráfico de 1 hora, ele deixou uma agulhada. Está fazendo um candle agora vendedor. Está sendo negociado agora a 20.209. Muito bom porque está acima de um suporte de 20.199. Está acima também no gráfico de 1 hora das médias móveis de 200 e 233. Fez um topo mais alto que o anterior, por isso que está bonito o padrão de continuidade do Bitcoin, viu? Se cair aqui vai me pegar também, porque está bem mais bonito que muitas altcoins aqui o padrão do Bitcoin. Porém, a parte negativa, essa rejeição aqui no rompimento, né? Então, isso não é um bom sinal. Se as próximas horas começar a cair e perder a região das médias móveis aqui em 19.743, pode muito bem vir tocar a linha de baixo do triângulo, que está aqui em torno de 19 mil dólares, se fosse linha reta. Tá? Então poderia fazer mais um movimento de tocar aqui para tentar recuperar. No vídeo da manhã, eu também falei assim, gente, vamos esquecer do triângulo e vamos ver o movimento, já que estava caindo. Eu acho que estava aqui, ó, quer ver? Vamos lá. Era aqui nesse candle aqui, eu fiz 8 e pouco da manhã. Estava caindo, pode muito bem tocar o suporte dos 19.536, fazer o pullback e voltar a subir para romper. Ele fez tudo que eu falei, só não rompeu, né? Mas está bom, que demonstra aqui, olha só, o volume do Bitcoin. É isso que eu falei que não estava acontecendo e agora está acontecendo. Volume gigante aqui, ó, bem acima da média, né, nas últimas horas. Fez uma sequência aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles de 1 hora, ou seja, 8 horas diretas subindo. E agora, claro, está fazendo uma correção, né? Já está agora 22,68. Então pode ser que pegue força aqui, já encostou no suporte e voltou a subir. Pegue força aqui utilizando mais um pequeno pullback para voltar e romper. E aí a gente espera que ele venha para a próxima resistência dos 20.815. E aqui seria interessante demais que o Bitcoin rompesse, tá? Agora sim vamos ver o 4 horas do Bitcoin. O 4 horas do Bitcoin, as médias móveis que serão resistência, está aqui em 23.367, tá? Está bem acima. Então o Bitcoin ele tem que chegar nessa região que coincide com o início aqui do padrão de triângulo.
Então, aqui terá uma resistência que ele pode fazer um recuo novamente, tá? Até o momento, o gráfico de 4 horas está bonito, foi um grande candle anterior, comprador bem grande, com grande volume, e agora está fazendo um candle pequenininho, vendedor, apesar da agulhada que me incomodou. Mas até agora, ok. É um padrão, como foi esticado, 8 horas direto subindo, tem que sim fazer uma pequena correção, mas o importante vai ser voltar e romper. E olhando o gráfico diário, olha só como já está diferente de tudo que eu mostrei até agora, né? Gráfico diário está um pequeno candle, deixando uma grande agulhada para baixo e uma grande agulhada para cima, mas com um corpo pequeno, porém ainda assim comprador, verde. Então com volume que já está na média, isso ainda faltam mais de 2 horas para o encerramento. Só porque eu falei, ele está reduzindo, querendo ficar vermelho, quer ver? Vai ficar. Não ficou? Mas vamos lá, só para quebrar o analista aqui, ó, ficou. Já não ficou mais. Olha a briga que está nessa região de suporte dos 21,99. Então, uma região bem importante. Se fechar pelo menos do jeito que está agora, tá? Bom sinal para o Bitcoin. Continuidade de alta para os próximos dias. E quem sabe o rompimento ainda hoje, um pouquinho antes das 21 horas, para dar aquela emoção, né? Seria muito bom. Porque eu fiz a projeção aqui, aí eu quero mostrar para você que não viu o vídeo da manhã, a projeção do triângulo simétrico, caso rompa para cima e também caso rompa para baixo. Então, como que a gente faz essa medida? A gente pega o topo do triângulo até o seu fundo, deixar aqui em linha reta, e projeta. Então, eu vou projetar primeiro aqui, ó, se fosse em linha reta, caso ele rompa para cima. Caso ele rompa para cima, a projeção é em torno de 26.109. Aí você que assistiu o vídeo da manhã falou assim, ah, deu um pouquinho mais de manhã. Depende aqui do traçado, da precisão. Fiz de forma rápida agora, né? Mas essa região, resumindo, na região dos 26 mil dólares, tá? Agora, caso perca e for em linha reta, vamos colocar aqui, perfeito, 13.300 dólares. Aí que vocês ficam assustados, né? Então é por isso que o padrão simétrico não tem uma pré-definição para onde ele vai romper. A gente tem que ficar acompanhando e estar preparado para as duas situações. Até minutos atrás estava excelente, queria romper para cima. Agora está perdendo um pouquinho, mas vamos acompanhar como o Bitcoin reage nas próximas horas e rompendo para cima vocês vão lembrar de mim com certeza. Por hoje é isso, pessoal. Desejo a todos uma excelente noite e até amanhã.